Olá, povo de Deus. Hoje, quinta-feira da quarta semana da Quaresma. As nossas leituras. Primeira leitura, Êxodo 32, versos de 7 a 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, contém 40 capítulos, cuja redação final é pós-exílica, por volta do ano 450 a.C. Libertação e aliança são dois temas que se entrelaçam em toda a narrativa do Êxodo. Êxodo é bastante conhecido pelo relato da libertação dos escravos do povo de Deus do Egito e também pelo Decálogo, que nós popularmente chamamos de 10 Mandamentos. O texto de hoje, do capítulo 32, vemos a ruptura e a renovação da aliança. O povo, já fatigado pela jornada penosa, apesar de 425 quilômetros que distam o Egito do Canaã, não justificasse esse cansaço todo, porque 40 anos para fazer 425 quilômetros. Mas o problema é que, nessa caminhada, inúmeras provações, tanto que se diz que quem saiu do Egito não chegou a Canaã. Só as outras gerações daqueles que saíram é que chegaram. Inclusive Moisés, que não pisou na terra prometida. E o povo, então, cansado por essa caminhada, e distante de Moisés, que estava na montanha, em oração, em conversa com Deus, esse povo rompe com a aliança de fidelidade feita com Deus, constrói uma representação de bezerro de metal fundido, passa a se divertir com a estátua e também adorando e oferecendo sacrifícios a ela, dizendo que era a imagem do Deus que os tinha tirado do Egito. Nesse contexto, aparece nosso texto, onde Deus diz a Moisés na montanha: vai, desce, pois se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Deus ainda diz a Moisés que ele também percebe que esse povo é um povo de cabeça dura. E, surpreendentemente, ele pede permissão a Moisés, que o deixe exterminar o povo. E nessa ele poupa Moisés, ele diz: a você eu resguardo e vou fazer de você uma grande nação. A mesma promessa que tinha feito a Abraão. Moisés poderia ter preferido romper com o povo, porque a sua vida, a sua história já estavam garantidas. Mas ele se mostra um grande líder e intercede pelo povo junto de Deus, e fazendo com que Deus voltasse atrás e deixasse de exterminar esse povo. A narrativa é muito interessante, que faz Moisés se apresentar mais misericordioso, mais fiel a seu povo do que o próprio Deus. É claro que é toda uma questão da narrativa, mas ele consegue fazer com que Deus, então, desista de exterminar o povo. E na intercessão feita por Moisés, ele reverte a situação de forma esplêndida, porque Deus havia dito a ele: teu povo que tiraste do Egito. E Moisés fala a Deus: por que sua ira se inflama contra o seu povo, que tiraste do Egito com mão poderosa? Então, com isso, Moisés deixa claro que o povo não é dele, o povo é de Deus. É somente a ele confiado, mas o povo é de Deus. Moisés busca ainda o testemunho dos patriarcas Abraão, Isaque e Israel, com os quais Deus havia selado a aliança de fazer da descendência deles um povo numeroso. O que é interessante, então, nisso tudo é o destaque a essa figura de Moisés, que consegue interceder pelo povo junto de Deus, fazendo Deus se arrepender do mal
que tinha ameaçado fazer. Já o Salmo vai, como resposta a essa leitura, vai exaltar a figura de Moisés como grande líder. Eles cantavam isso, que Deus até pensava em acabar com a sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que a sua ira os destruísse. Então, assim, eles cantavam exaltando a figura de Moisés. O trecho de hoje, tirado do Evangelho de João, apresenta Jesus falando com os judeus que depois da cura do enfermo na Porta das Ovelhas, num dia de sábado, passaram a perseguir Jesus e até querer matá-lo. E Jesus, nessa perseguição, Jesus ainda aprofunda os motivos, né? Porque ele começa a falar do Pai, ele começa a apresentar-se como enviado do Pai. Isso era insuportável para o povo na época, o povo judeu da época. Nos 16 versículos de hoje, do capítulo 5, Jesus evoca o testemunho de João sobre ele, já narrado no comecinho do Evangelho, o testemunho de João, a partir do versículo 19 do primeiro capítulo. Porém, Jesus diz que não precisa do testemunho de João, pois as obras que o Pai lhe concedeu realizar, essas sim são o seu grande testemunho, deixando claro que ele é, de fato, um enviado do Pai. E que se os judeus, Jesus diz, entendessem as Escrituras, perceberiam claramente que elas já falam dele. E ainda diz a eles que não os acusará diante do Pai, pois essa será a tarefa de Moisés, que já o testemunhava por meio dos seus escritos. É o argumento de Jesus contra eles. Nós acreditamos que as Escrituras são verdadeiramente um caminho de encontro com Jesus, como afirma de maneira magnífica a Constituição Dogmática Dei Verbum. Diz assim: as palavras de Deus expressas por línguas humanas se fizeram semelhantes à linguagem humana. Tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Bem, olhando o caminho das Escrituras que nos revelam a presença amorosa do Pai e sua pedagogia para convencer seu povo a viver na fidelidade da aliança, que é um compromisso de amor revelado plenamente por Jesus, precisamos então tomar uma decisão. Continuaremos a história do povo de cabeça dura, substituindo Deus na nossa vida por bezerros de ouro, representados hoje por uma corrida desenfreada atrás do ter, do poder e do prazer, onde o homem é o centro do mundo? Ou assumimos o seguimento de Jesus por meio de uma vida ao seu estilo, como gosta de dizer o Papa Francisco. Estilo de vida de Jesus, despojado, servidor e totalmente empenhado na edificação do reino de Deus. Queridos irmãos, precisamos hoje de lideranças honestas, lideranças decididas por amor ao povo, como apresentou-se aí Moisés na intercessão junto a Deus. E precisamos crer mais na palavra de Deus e, sobretudo, em Jesus, né? Que é esta palavra encarnada. Um beijo no seu coração.